vontade de rir. Me lembro daquela tarde que nós queria fugir. Toda tarde me lembro daquela tarde, balanceia na ciranda, eu quero balancear. Na ciranda eu quero balancear. Meu encontro com a ciranda, bom, desde pequeno com as danças, né? E depois em 94, eu acompanhava os cirandeiros e já estavam morrendo alguns, e aí numa brincadeira, eu montei um grupo de ciranda na Festa do Divino, né, que se chama os Caiçaras. Na ciranda eu quero balancear, vamos dar a meia volta, que a meia volta eu vou dar. Em 94 o funk estava no auge, né, no Rio principalmente, né, e aqui também. E estava morrendo essa coisa da cultura, da ciranda, a garotada não queria saber de dançar. E aí chamaram para fazer uma brincadeira na Festa Divino, e aí eu resolvi tocar uma ciranda sem nunca ter tocado, né? E todos que estavam com a gente nunca tinham tocado ciranda, e a gente foi pro palco. Bem aqui, folclore de Paraty, balanceia na ciranda, eu quero balancear. Na ciranda eu quero balancear. Eu recebi 2 elogios já a respeito de fazer, né, a ciranda. Um foi de uma professora também, uma amiga. Ela diz, né, que existem 2 momentos da ciranda. O antes de mim e o depois de mim. Porque antes a gente dançava, mas não sabia o que os músicos estavam falando. Porque eles enrolavam, não entendiam o verso. E depois que eu montei o grupo, eles passaram a entender como é o verso, né? Então eles cantavam assim, meu amigo Marcelo, hoje eu vou te contar. Marcelo, aí você não entendia. Aí eu comecei a cantar. Meu amigo Marcelo, liste-me, quero bem. Quem fala da sua vida, fala da minha também. Aí as pessoas começaram a entender os versos. E aí começaram a gostar mais, né? Mas era uma cultura também dos velhinhos, né? Do povo da época. E eu faço parte da Flip desde quando ela surgiu. Ou eu toco, ou eu faço teatro, já fiz teatro, né? Danças, tenho um grupo de danças folclóricas, né? Danças típicas. E a ciranda, que é o carro-chefe, que eu acho que se eu não toquei 3 vezes na Flip, eu acho que foi muito. Ministério do Turismo e Associação Casa Azul apresentam 18ª Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. O projeto se beneficia da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Vale Mais Cultura e conta com o patrocínio oficial do Itaú. Tem o apoio da Prefeitura de Paraty, Pinheiro Neto Advogados e UOL. Realização: Associação Casa Azul, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Boa noite Paraty, boa noite a todos e todas. Meu nome é Ángel Gurria Quintana, sou jornalista, tradutor, editor, trabalho na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e é um prazer apresentar agora esta mesa com o título Ancestralidades, para a qual temos conosco a 2 autores excepcionais. Esta é a 7ª mesa da Flip Virtual 2020, e é um grande prazer estar aqui. O primeiro dos nossos autores convidados, Chigozie Obioma, nasceu na Nigéria, se formou em Chipre e agora vive nos Estados Unidos, onde é professor de literatura africana e escrita criativa na Universidade de Nebraska, em Lincoln. Seu romance de estreia
Os Pescadores foi indicado para o Prêmio Booker no ano 2015, no Reino Unido. Seu segundo romance, Uma Orquestra de Minorias, foi finalista do Booker o ano passado. E é esse o livro que está sendo lançado agora no Brasil pela Globo Livros. So, welcome, Chigozie. It's very good to have you with us. And I understand you are in Nebraska, right in the middle of the American Midwest. Yes, such a pleasure to be here. I love Brazil so much. In fact, I like to say that it was a mistake that I was born in Nigeria. I should have been born in Brazil. But this is a joke that my mom and my dad would not love. But there is some truth to that. Yeah, so I currently live in the very center of America. You know, this place is funny because my friends, which means people who are in culture and very highly educated, say that this is a flyover country. So nobody is supposed to land here. You're supposed to just fly above the place. So it is, you know, I'm one of those strange people who has landed in Nebraska. Very good to have you. And we'll get back to your book in a moment. A semana passada, o prêmio Jabuti ao melhor romance do ano foi ganho pelo romance Torto Arado, do baiano Itamar Vieira Júnior, publicado pela editora Todavia. Esse seu romance de estreia já tinha merecido o prestigioso prêmio Leia em Portugal. E tem uma coletânea de contos, A Oração do Carrasco, publicada em 2017, que também foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria de contos. Itamar nasceu em Salvador, onde vive hoje, se formou em Geografia na Universidade Federal da Bahia. Também, na UFB, fez um doutorado em Estudos Étnicos e Africanos, estudando a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste brasileiro. Sei que Itamar está muito ocupado estes dias depois de ter ganho o Jabuti, então é ótimo ter ele aqui na Flip. Parabéns pelo prêmio, Itamar, parabéns pelo romance e seja bem-vindo. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu venho para essa conversa com vocês, com o Ángel, com o Obioma, para falar sobre esse tema, ancestralidades. Obrigado, Itamar. Vamos começar, então. Eu perguntaria primeiro ao Chigozie. Chigozie, how would you describe your novel to readers who are not yet familiar with it? Could you set the scene for us and describe it briefly? So I like to say that An Orchestra of Minorities is a novel primarily about a young poultry farmer who is supposed to be poor. He lives alone. His two parents have died. And so he's trying to pick himself up. And then he encounters this woman who is trying to throw herself off the bridge, and they develop some kind of connection. So that's one part of what the novel is about. The second thing is that the novel is narrated by a chi, which in the spirituality of the cosmology of the Igbo people of West Africa in Nigeria, just, you know about the Brazilian, the Yoruba, mythology. This is the Igbo mythology, who are neighbors to the Yoruba. It is believed that everybody is ensouled by a chi, a guardian spirit that lives in you before even you were born and then stays through the course of your life. So it is this chi who tells this story. So it's also about the story of the chi and its quest for reincarnation. So the story is mostly two-dimensional, you might say. And it follows the protagonist on a journey which takes him beyond Nigeria. Absolutely. So I just talked about how Chinonso, the main character, falls in love with this woman. But he finds out that she is way above him.
and she is in a class to which he cannot ascend. So what he does is, in trying to flip this class difference, he travels to Cyprus. So this, in fact, is a tragic journey, because there he encounters a horrible kind of racism. He is accused of having, molested a woman, and this is all made up. By the way, that part of the story was a true life story of an experience I witnessed, having lived in Cyprus. And so on coming back to Nigeria, he tries to reconnect with this woman after having spent time in incarceration back in Cyprus. So the second half of the novel then becomes a kind of the first part is a journey away from her to get back to her. Then the second part becomes a journey to reconnect with her. So a two-way journey right there. Thank you. We'll come back to Orchestra of Minorities in a moment. I'd like to ask Itamar to introduce his novel. Itamar, entendo que você começou a escrever Torto Arado quando tinha apenas 16 anos. Sim, Angel. Torto Arado é uma história antiga que me acompanha já há bastante tempo e que foi modificando ao longo dos anos, né? Eu estava profundamente influenciado pelos romances que fazem parte do cânone literário brasileiro, principalmente da geração de 30 e 45, que tinham um cunho social bastante forte, né? E falavam especificamente da região onde eu vivo, do Nordeste brasileiro. Mas eu não tinha experiência, não tinha maturidade para escrever essa história, abandonei, mas anos mais tarde eu voltei a ela. E voltei porque eu fui trabalhar no campo, né? Eu que nasci na cidade, então as histórias do campo eu só tinha acesso pelas histórias dos meus avós paternos, pela história do meu pai, que foi criado no campo até os 15 anos. Mas eu nunca tinha estado, convivido, né, viajado, e eu passei a viajar quase com muita frequência, há quase 15 anos eu faço isso, e descobri um país, né, uma diversidade, tanta coisa, tanta história soterrada, que eu precisava trazer essa história ao mundo, e foi aí que eu resgatei essa vontade de escrever Torto Arado, esse romance. E a história de Torto Arado narra a saga de herdeiros da diáspora africana, né, que vivem até hoje em várias regiões do país. Neste caso, especificamente do romance, vive na Chapada Diamantina, aqui no interior da Bahia, mas vive em várias regiões do país, né, e em condições de extrema vulnerabilidade, né, com conflitos agrários graves. E essa é a história do romance, mas narrada a partir da perspectiva de duas irmãs, né, que sofrem um acidente logo no começo da narrativa, e elas vão seguir caminhos diferentes nessa luta pela terra, né, nessa luta que vai atravessar toda a história de Torto Arado. Eu queria perguntar um elemento central de Torto Arado é a inclusão de linguagens diferentes, porque tem uma língua do terreiro, mas tem uma riqueza também de língua do sertão, os nomes das árvores, dos bichos. Então é uma mistura de linguagens. Eu queria perguntar, Itamar, como você conseguiu esse equilíbrio entre as diferentes línguas que integram o romance? Convivendo anos e anos com camponeses, agricultores, né, comunidades tradicionais, eu pude mergulhar num falar, num país que é tão diverso, de norte a sul, né? Então, não falamos uma única língua, né? Falamos muitas línguas portuguesas.
E essas línguas são atravessadas por experiências, por exemplo, na nossa língua temos muitas palavras com origens distintas, né? Origens indígenas, origens de etnias africanas que aqui aportaram, como os iorubás, né? Os bantus e tantos outros grupos étnicos que vieram para cá. E eu fiquei imerso nessa oralidade, né, nessa forma de se comunicar. Eu, durante muito tempo, por conta do meu trabalho e da minha pesquisa também, eu, não para a escrita do romance, uma pesquisa acadêmica, eu gravei muitas vezes essas conversas, gravei, e quando eu voltava para casa, eu sempre transcrevia, e eu encontrava ali um ritmo muito próprio, palavras muito próprias, construção sintáticas muito próprias, né? E tudo isso eu vi naquele material uma possibilidade estilística muito grande, né? Que me dava a oportunidade de escrever um romance que se aproximasse dessa linguagem, mas ao mesmo tempo não fosse hermético, né? Fosse um romance acessível aos leitores. Chigozie, this is something that is absolutely essential to your novel as well. There is a huge amount of code switching. People speak many languages, and the languages they choose to communicate in tell us, they reveal a lot about them. So whether it's Igbo or Yoruba or English. So the same question I asked Itamar, how did you go about the process of balancing the way in which you use different languages to tell these stories? It is, in fact, a kind of imperative, being a writer who is writing from a post-colonial tradition. So I like to joke that once you are born into a place like Nigeria, almost instantly, at least in my case, for instance, you are bilingual at the very least. And I happen to have been trilingual. So for a child who is bequeathed with these various gifts, and these are monstrosities in themselves, because a language is not just something that is ordinary. No, it's not. It is a kind of an archipelago of a lot of things. It constitutes the culture, the religion, almost everything of a particular people. So and you have three of them. So what do you do with them? What ends up happening is that you compartmentalize, even if unconsciously. You are ascribing particular, function to a particular language. So I write about that in The Fishermen, especially where the boys, switch to English when they speak to foreigners, and then they speak Igbo in the house and whatnot. So as a writer as well, this is what I find myself doing, because it is a reality of my characters. They live in this reality. But also in an orchestra of minorities, because of how I have chosen to tell the story, by a reincarnating spirit who transcends time, who is, in fact, has lived through about 700 centuries, really, because the chi keeps coming and going. So it is in itself a repertoire of knowledge, of history. It is a kind of cosmic being that has regenerated again and again and acquires, different languages, as Itama just spoke. So it's like a diverse worlds within itself. So when the cheese is telling this story, there are different registers of discourse and languages that it goes into. And when it is, for instance, addressing other spirits, the language is elevated, it is ornate, it is grandiose. When it is speaking about Chinonso, or even trying to communicate with the host, the language is a little bit pared down. So there are, in fact,
channels of languages that are flowing throughout the novel. Itamar spoke a moment ago about oral traditions, and both your novels seem to be quite rooted in oral traditions of storytelling. I read something you wrote, Chigozie, in an interview where you said that an ideal novel needs to have a beginning and an end that can be told orally. Why is that? Well, sometimes it's like there are two Chigozies because somebody quotes something I've said before and I can't even remember. But you know, I think that the place of orality, especially in the kind of fiction I write, and I think in Itamas as well, where they're like spirits, and you know, the third part of his novel is narrated by a spirit, almost like the Chi of an Orchestra of Minorities. You can see that the metafictional dimensionality that these stories assume do not necessarily lend themselves to the written form. I think this is what makes it different. Makes my writing, for instance, even my prose, my use of English, which is obviously what I compose in, different from an American's prose, or you know, someone who is writing in Britain, because the language then has a direct connection to the world view that you are reflecting in the novel. So, and my novel, An Orchestra of Minorities, actually is an orally rendered story. I think that I see myself as this transcriptor of what is being actually orally told. So why did I tell this story in this way? Well, because growing up, I saw how some of the most interesting stories were told. You know, so the Chi tells the story. That the entire story is a confession. It's a kind of a testimony before this jury in the Igbo idea of heaven, or you know, the space above. So this was how stories were told back in pre-colonial times, and even into the early part of the 20th century. So if somebody has been accused of having committed some kind of crime, they swore before a deity and then made some ritual. And then before the entire village or townspeople, they are trying to confess their sin or what they've been accused of. So the story that is told there is something obviously that is being told orally, but it takes a lot of detour. There's a lot of gymnastics. There's a lot of turning around, a lot of non-linearity that comes in, that, you know, a lot of embellishments even, and lying and all kinds of pomposities that you will not see in a kind of direct format prose. So I would say that this is you know, the function of orality in my writing as a whole. Itamar, qual foi para você o desafio de trabalhar com essa cultura oral do interior do Nordeste? Eu acho que o desafio não foi um desafio muito grande, né? A partir do momento que eu me colocava sempre, eu queria narrar aquela história a partir da perspectiva deles. Então, a partir da perspectiva das personagens, né? Que tem uma vida distinta da minha, mas era um campo, uma área onde eu havia estudado durante anos, e eu conseguia me deslocar, né? Fazer esse deslocamento para esse lugar do outro, sempre tendo em mente que eu queria contar a história a partir dessa perspectiva. Então, muitas vezes, eu segui caminhos para contar, narrar, né, coisas que para nós, né, que vivemos na cidade, que vivemos
que tivemos uma educação formal na universidade, que viajamos para outros lugares, podem parecer mágicas, né? Mas o que eu vejo, e eu sinto essa sintonia com o que o Obioma está falando, está contando sobre os personagens dele, é que existe toda uma cosmovisão muito própria, né, de se ver o mundo, uma forma própria de encarar o mundo e internalizar esse mundo. Mas, voltando para o desafio, eu acho que não foi tanto desafio, porque eu já estava imerso naquele cotidiano, eu já estava imerso naquelas formas de vida, e o que eu queria, no meu trabalho literário, era escrever de uma forma que esse texto fosse acessível. Eu não queria mimetizar as falas dos trabalhadores, eu não queria transcrever literalmente a forma como eles narravam e como eles contavam suas histórias. Eu queria que isso fosse um texto literário, que tivesse a minha mão ali, né? E essa mão para recriar um mundo muito próprio e que fosse acessível aos leitores. Acho que a minha preocupação principal era essa, era recriar um mundo que pudesse ser lido em qualquer lugar, que pudesse ser compreendido em qualquer lugar. E daí é que entra esse trabalho com a linguagem, né, com esse fazer literário, tratar literariamente, né, escrever literariamente para alcançar as pessoas, né, independente de suas origens ou da ambiência que eles possam ter com aquela realidade. O Chigosi já fez referência a uma das escolhas interessantes no seu romance, que é ter como um dos narradores do livro um espírito, um encantado. Talvez você teria que nos explicar um pouco o que é o jaré, quem são os encantados e por que você escolheu contar uma parte da história através de um desses espíritos, que é como no livro do Obioma, contado por Oxi. No caso do Torturado, tem a Santa Rita Pescadeira, que é uma destas figuras sincréticas dos terreiros do Nordeste. O jaré é uma religião que existe apenas na região onde se passa o romance, onde o romance é ambientado, que é a Chapada Diamantina. E o jaré é uma confluência de crenças, porque essa região da Chapada Diamantina ela foi ocupada no século XIX com grande intensidade a partir da descoberta de diamante. Então, muitos trabalhadores escravizados foram levados do recôncavo da Bahia, onde se praticava, em grande parte, as religiões de matrizes africanas, e o candomblé principalmente, e também trabalhadores escravizados das Minas Gerais, onde já tinham a expertise da exploração de diamante e de outros minérios. Só que estes trabalhadores já levaram consigo o catolicismo rural, né? Eles já eram convertidos e levaram o catolicismo consigo. Então, a confluência desses trabalhadores numa região também que era habitada por indígenas criou a possibilidade de se formar o jaré, né? E o jaré tem elementos das crenças católicas, cristãs, tem elementos das crenças de religiões de matrizes africanas, e tem esse aspecto muito particular, muito próprio, que é dessa solidariedade horizontal, né? Uma solidariedade que atravessa toda a comunidade, e aí tem na figura do curador como um líder espiritual, que vai tratar o corpo e o espírito a partir dos seus conhecimentos ancestrais, né? O conhecimento de ervas, de encantos, de rezas, e o jaré tem um panteão de deuses, que são os encantados, ou caboclos, né? Você vai encontrar as duas formas. A palavra encantado é mais literária, né? Soa de uma forma mais
mais bonita, porque fala de encanto, e é o que eu senti quando eu conheci o Jaré. E daí veio a ideia, depois de escrever as 2 primeiras partes narradas pelas irmãs, né, e toda a vida delas até a maturidade, todo o percurso dentro e fora de Água Negra, essa fazenda onde elas viviam, eu senti a necessidade de contar, de fazer uma ponte entre a vida delas e o passado. E daí que veio a ideia, a Santa Rita Pescadeira já tinha aparecido no romance, numa cerimônia do Jaré, e veio a ideia de dar um protagonismo a ela para que ela fizesse essa ponte com o passado, né? Então ela vai narrar a história como uma personagem, como o Ti do Obioma, que não tem começo nem fim, que vai... Ela pôde viver todo o processo da diáspora, né? Toda a crueldade da escravidão, tudo que se passou por aqui, coisas que as irmãs não tinham vivido, e o leitor precisava ser ambientado nisso, porque essa memória tão triste desse período tão sombrio da nossa história, ela muitas vezes não é passada de geração em geração. Né? A gente tem conhecimento disso, seja por documentos históricos, seja pela literatura, né, de ficção e não ficção, mas ela não costumou ser passada de geração em geração. E a Santa Rita Pescadeira cumpre essa função, ela faz essa ponte com o passado. Além de ser uma personagem que para mim era muito especial, porque durante todo o meu percurso na Chapada Diamantina, eu ouvi algumas pessoas falar da Santa Rita, mas ninguém mais a incorporava. As últimas pessoas que incorporavam a Santa Rita Pescadeira haviam morrido. Então não sabiam nada sobre ela, como ela dançava, como ela cantava, como ela agia numa cerimônia, numa celebração. Esse personagem um tanto vazio, para mim foi fundamental para que desse vazão a toda uma criação, né? Uma criação que é própria da literatura, recriando o mundo, recriando vidas. E aí eu imaginava como é que ela dançaria, né? Sabendo que ela é uma santa que tem uma ligação muito forte com os rios, é uma região que não tem mar. E eu imaginei ela dançando como se fosse um rio, eu imaginei ela jogando uma rede de pesca, ela tem esse adjetivo, né? A pescadeira, ela apanhando uma rede de pesca, com a rede de pesca imaginária, a desgraça daquele povo, né? A desgraça daquela comunidade. Para mim foi muito importante, eu acho que ela consegue fazer essa ponte da história que é narrada, uma realidade de servidão que ainda se aproxima dos nossos dias, né? Neste século XXI, mas ela faz essa ponte com o passado, né, que é o passado desses herdeiros da diáspora, né, um passado que muitas vezes nos é negado e que a gente precisa reelaborar e reimaginar essa ancestralidade. Obrigado, Itamar. Chigozie, you had started to tell us about the narrator of your novel, Chi, the spirit presence. And I wonder, it sounds like you might have had a lot of fun having this spirit presence as a narrator, because he has the knowledge of many lives to draw from. He can almost see what happens in the future. And so from a narrative point of view, he sounds like a fascinating character to work with. What was that like? Well, you know that what I've been thinking recently, because I've been hard at work at a new novel. And I discovered that I'm a student of the craft, and with every encounter with the page, I'm rethinking things. I'm learning new things, and I think that writing as a whole, at least for me now, is an exercise in journeying into the very core, the soul or the heart of language, you might say, and then trying to bridge as much as possible the differences, or eliminate even the distance, let's say,
between language and thought. So there is thought and there's language, and they are wide apart. And the act of writing, of composition, of fiction for me is trying to bridge that distance to the extent that at the end of the day, there's a union, a marriage of both thought and language. And that is fiction, that is writing. In that sense, I had this grandiose vision, obviously, that is the thought, the vision, that I wanted to create a cosmological novel for Africa. Because, I look at our, all these various traditions from which Candomblé comes from. Candomblé, I don't know if I'm saying the name correctly, but it's a fusion of Angolan, if I remember correctly, Yoruba, as well as I think Congolese spiritualities into one, you see. So we have all these cosmologies, but there hasn't been a major cosmological novel in any of these traditions, as you would something comparable to, say, The Inferno by Dante, which is an exploration of the Judeo-Christian mythology around the afterlife, around Hades. Even prior to that, you see in the works of the classical Greek writers and Roman writers, they've done many of these things, Homer, for instance. And then you talk of in the, I think, 16th century or 15th century, people like Milton, with Paradise Lost. And the tradition continues. Then you go to India, you see like a variety of cosmological novels. So I decided that I'm going to fill that gap. That is what I say, that I'm doing the dirty job of African literature. That stuff where nobody wants to go to, I will go there. So I mean, it's a joke. I'm not trying to feel like I'm doing anything extraordinary, but that was the feeling, at least. So I decided to look at the Igbo, religion. One of the reasons why I did that was because, as many other religions in the West African tradition, it is extraordinarily persecuted. In fact, I would say, I don't have the statistics, but people in Bahia region of Brazil probably know more about Shango and Orisha more than the people in Yoruba land in Nigeria. Really, if you take the statistics, part of that is because Christianity and Islam basically, were scorched-earth in the way in which they swept through Africa. Islam was much more ruthless, in its territorial sweep. But both of them were incendiary in the way in which they cannibalized totally the religions of these people. So, but the Yoruba, because of that connection to Cuba, to Brazil, and the international angle that it had, still is somewhat more maintained. The Igbo religion is almost dead, So I wanted to write a novel that would monumentalize that, so that if you wanted to go back 5 years from now and you want to understand the Chi, which is the beam, it's the central structure of the Igbo religion and worldview and cosmology, you will, pick up my novel, and that would be a good resource for you. So it wasn't. So what it meant was that I had to read everything that had been written about this. I had to interview people, go to the shrine, and so the task of doing that kind of research was arduous. It was endless. But the result, I think, putting it into a kind of a cohesive narrative around the story of this one guy, I think is something that I was satisfied with. You mentioned just now the classics and sort of going back to Greek mythology.
reading your book, one thing that struck me, in fact, reading your book alongside Itamar's, was the weight of prophecy, and how you both use prophecy as a narrative device. It's very clear in your first novel, Shigozi, in The Fisherman, but there are elements of that also in The Orchestra of Minority. So I'd like to ask you and then Itamar about the use of prophecy as a storytelling tool. Well, I see there's a kind of a prologue to my answer. It is that human beings of any tradition, of any time, really, are always curious about the future. What, que sera sera, it's a Nazarene rhyme that we have. What will I be? What is going to happen? What is going to become of this novel that I'm writing now? How will it be received? How many people are going to buy Itamar's book now that is the king of fiction in Brazil, and whatnot. But what is funny about that quest for the future is that the future really, so life itself is mobility, but it is a kind of mobility that is right now, as we are here, we are moving, we are in transition, things are happening, but it's a reluctant mobility. It's a mobility that is deceptive. We are not seeing it. We're not necessarily conscious of the speed to which it is. It's like plants. Trees are moving, but you don't understand that they are. But there's mobility. It feels like it's a fixed kind of mobility, but it is in fact in transition. It is in movement. So this is to say that the future itself, it's a search for the self that is not yet here. So it's as if there is a dual version of myself and I'm chasing after it and I'm running, I'm trying to catch it. So this is to say that prophecy really is people just being reluctant, being anxious to discover that self quicker than it will be discovered. So this is how you see, people wanting predictions or prophecies. So it's a big thing in Nigeria. In fact, earlier this year, my dad was like, he's a good Christian. He called me. He's like, I know this guy who wants to pray for you. He has seen certain things. I mean, he knows my views about some of these things. I'm not opposed to stuff like that. Like somebody saying that they've seen a vision about me, because I'm endlessly curious. I do not hold any particular view sacredly. I want to understand. I want my views to be challenged every single day. So I listened to what the guy had to say. Obviously, he has, he saw some visions. So it's something that we believe a lot, which was one of the reasons why I centered The Fisherman around that. So this madman who is able to see the future, and I think that a lot of people have connected to the novel in Nigeria because of this. It's a very popular novel in Nigeria, and I think in many parts of Africa. But why I think is mostly because this is something that we hold sacred. We almost don't question the fact that some people can see the future, but really, is it true that people can see the future? Is it true that in fact the boys in The Fisherman actually kill? If I'm giving this, if this is a spoiler, then you have to buy my book if you're listening now. So is it true that they kill each other because of the prophecy of the madman? Well, the question is open-ended. It could go either way. If you think about the fact that the boys themselves are the ones who do the act, so they have willed themselves into doing that. But also, some people will tell you that, well, the madman said it will happen a particular way. He said there would be
a river of blood. But at the scene of the confrontation where the prophecy is supposed to have been fulfilled, there is a river of blood. So what then can you say? Is the prophecy actually true? Did it come to pass? Or did we, just by our own choice and our own decisions, bring it to fruition? This I do not know the answer. River of Blood, by the way, is also the title of the third section of Itamar's novel. No kidding. He is my brother. Then we have same spirit. Combinamos antes da mesa. So there's a wonderful connection there. Itamar, falando nisso, falando no peso, na força da profecia e de como vocês utilizam a profecia como instrumento narrativo. Tem um momento no Torto Arado onde um dos espíritos passa um recado para uma das meninas, e isso marca o destino dela. E ela se faz a mesma pergunta, ela não sabe se acreditar ou não acredita, mas finalmente isso acaba marcando o destino da menina. Então, pode nos contar um pouco sobre como você trabalha com esse recurso literário? É difícil, uma pergunta difícil a sua, Angel. Mas eu sempre eu sempre escrevo pensando nas personagens e no que faz sentido para elas. Muitas vezes o que faz sentido para elas não é o que faz sentido para mim, né? E ali, naquele momento, naquela atmosfera, dentro daquela fazenda onde elas viviam e nas práticas que as conduziam, as práticas realizadas pelo pai, né, aquela profecia fazia sentido. Eu acho que a profecia também ela vai partir de uma constatação muito dura daquela realidade onde eles estão imersos, né, onde eles vivem, como vivem, de todo um passado de sacrifícios e de muita coisa, né, que conduzem eles para coisas que conduzem eles até aquele momento, mas mais do que a profecia, eu acho que há sempre um olhar que se volta para o passado. Eu acho que a profecia definitiva está na última frase do romance, né? Que é uma constatação muito genuína de que os sobreviventes, né, por mais que sejamos massacrados pelo colonialismo, como o próprio Obioma contou a história do colonialismo e como o cristianismo e o islamismo terminou deixando as religiões e crenças genuinamente, né, étnicas, da grande diversidade étnica da Nigéria apagadas, como isso que os sobreviventes são aqueles que conseguem ultrapassar tudo isso, né? São os que conseguem alcançar as destinações que lhes são impostas, atravessar, ir além dessas destinações. E acho que a última frase do romance, sim, é que é a verdadeira profecia, talvez para os leitores, né? Talvez um aviso para quem está aí e não acredita, né? Que sobre a terra há de viver sempre o mais forte, aquele que consegue sobreviver a tantas vicissitudes, né, a tanto ímpeto de destruição, né, que às vezes nos são lançados. Acho que vale a pena ler aqui, porque é brutal, é lapidário como final de romance. Acho que não estraga o prazer de ler o romance, mas a última oração é: sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Então isso explica o conflito que se deu através do romance, né? Eu queria te perguntar, Itamar,
aliás, a pergunta é para os dois, mas Itamar, até que ponto você se sente parte de uma tradição de escritores nordestinos ou talvez, digamos, de romancistas do sertão brasileiro? Você se sente parte dessa tradição? Sente o peso dessa tradição? Você tenta fugir dela? Eu tento não pensar nisso, Angel. É claro, é fato que eu vivi, cresci, me alimentei de uma literatura, né, que foi feita com grande êxito, né, foi elaborada com grande êxito por esses grandes escritores, mas o meu momento é um momento diferente desses autores, né, eles voltaram seu olhar para o campo, para uma dada realidade, e ali puderam construir suas obras, seu trabalho, né, sempre narrando o que se passava de tão abrupto, mas ao mesmo tempo era a experiência humana que se encontrava ali. Acho que a minha escrita é tributária disso também, porque eu fui um grande leitor desses autores, mas eu acho que comigo já há uma necessidade de me conectar a um passado mais remoto ainda, né? Recentemente, eu lendo Baldwin, e o Baldwin falava que ele sentia, quando ele migrou para a França e começou a conviver com imigrantes que tinham ido diretamente, né, das antigas, dos países africanos para morar, das antigas colônias francesas para morar na França, que eles tinham uma história muito consolidada, né, um passado muito claro, muito visível, que fazia parte, era passada de geração em geração. E o Baldwin dizia que na América, essa experiência da diáspora africana, esse elo foi perdido, né? A gente vive caçando, a gente vive colhendo o tempo todo indícios dessa experiência que nos leve, que nos conecte a esse passado. E Torturado tenta fazer essa conexão com esse passado, né, que parece estar tão distante, mas ainda é tão presente, porque diz sobre tudo que vivemos no Brasil, né? Diz sobre tudo, diz sobre o racismo estrutural, sobre as desigualdades sociais. Elas não são desigualdades apenas porque são desigualdades, elas têm uma origem que vai muito além dos estudos sociais. Tem uma origem que diz respeito à própria origem da ancestralidade desses cidadãos, desses personagens aqui no nosso país. Então, o Baldwin dizia que ele sentia inveja, uma certa inveja, quando ele chegou à França, de encontrar senegaleses, de encontrar tantas outras pessoas que tinham vindo da África e que guardavam consigo uma história própria, uma história, né, que tinha uma continuidade. A nossa história foi uma história interrompida e que sofreu um grande processo de apagamento durante anos. E parece que neste momento, já há alguns anos, mas especialmente neste momento, estamos muito atentos para resgatar tudo isso, né, resgatar essa história. E aí eu acho que a literatura tem um papel muito importante, porque ela é capaz de recriar mundos e ela é capaz de conectar, né, de dar laços entre histórias que parecem estanques, né, que estão separadas no tempo. E Torturado caminha nesse sentido. É uma história sobre o Brasil de hoje, mas é uma história que mostra também que esse Brasil de hoje é tributário de um passado devastador, né, de um passado colonial, de um passado que viveu um sistema de trabalho, né, de exploração que nos marcou de forma indelével. Então, eu vejo que essas questões são centrais no meu trabalho hoje, como autor, né, e talvez por isso se distingua um tanto do trabalho desses autores que eu admiro muito e de quem eu acho que esse romance, de fato, é tributário dessas grandes obras, né? Não no sentido, eu não estou dizendo que é uma grande obra como estes romances,
Mas eu digo que essas leituras me marcaram como leitor e como autor. Obrigado, Itamar. Chigozie, I would like to ask you the same question. Do you feel the weight of a tradition of Nigerian writers or African writers of diaspora? You said once, I think, that you have been as influenced by Gabriel Garcia Marquez as you have been by Chinua Achebe, for instance. I love the answers that Itamar gave. I think is really true. So the evocation of the ancestral link, to the stories that we are telling, even though it is contemporary times that we are obviously telling our stories. But I would add to that So there's a saying that John Berryman, used to say that the luckiest writers are those who have encountered something very bad and have survived those things. And so I think that I have, in that way, even though it was a painful past for me, but I have been through certain painful experiences that have made me somewhat lucky, so that I'm able to create these things almost independent of any tradition that I might obviously admire. For instance, as I've said in the past, I read obviously to become who I have come to be, and I think that I'm just starting. I've only written 2 books. If I write 5 and they win, prizes, I make $1 million and whatnot. I build mansions. Then I would say that I've arrived. So, but then, so I read these books. Marquez's work, for instance. The dualism, the way in which realities are subverted, or even made into very interesting things. You can, what the Western critics have called magical realism. It's something that I find thoroughly fascinating. But then you go to Africa, works by Chinua Achebe, precursors like himself, or Wole Soyinka as well, kind of have a different form of realism to what they are doing. For instance, the prophecies again of the priestess in Things Fall Apart, and the pronouncements that are made. These are things that are, definitely you see echoes of that in my work. But I think that for me specifically, I am trying to create out of certain kinds of necessities. As I said just a while ago, I am trying, at least in these preliminary books, especially on Occasional Minorities, it is trying to fill some kind of gap that I think is needed in not just the literature of Nigeria, but in some ways of the African tradition. But also, I am also trying to understand personally why some of the things that I've experienced have happened to me. Just a week or so ago, I released an essay, about this repressive school that I went to when I was 18 or 19 years old, and it was such that I was traumatized. After 2 years of being in this place. It was a Catholic school, and you couldn't go out. We had Soviet style spies everywhere and whatnot, and so how can that kind of structure exist in a modern country like Nigeria? So trying to understand where I am, who I am as a human being,
what the time in which I'm living, and of course the past, as Itima said, that have shaped what my realities today are. This is what I'm writing about. This is what the fisherman with with the stories of prophecies and whatnot is trying to understand, a kind of understanding of life. Thank you. We have some questions from people watching this conversation. Lucia Caetano has asked Shigozi, apart from the prophecies in The Fisherman, the book also has as background a series of military coups in Nigeria. I think politics is touched on also tangentially in Orchestra of Minorities. So the question is how the book was received in Nigeria, given the political content of it. Well, Nigeria, I'll say that there are two dimensions to that question, and thank you for reading, by the way. The first component to the question is, I have to say that The Fisherman has been quite popular in Nigeria. It's a book that quite a number of people have read, and I'm grateful for that, because I was very afraid when I was writing this book about how it would be received, this raving lunatic going about and saying these things. But for the political aspects of it, I think that more often than not, people see it as a kind of true representation of that period in Nigeria. A lot of people will tell you this, and I think I might be one of them, that Nigeria would have become a more successful country than it is now if the 1993 election was not annulled. So think about what is going on in America today. Let's say, there's been scenarios. In fact, just yesterday, a friend of mine told me that one of Donald Trump's advisors has advised him to declare martial law and then get the military to overrule the election and redo it because of the mail-in ballots that swayed the election for his opponent. So think about that kind of reality, where in the Nigerian story, the free election was annulled because the guy who was president did not like the outcome of the election. He wasn't even running, but his best friend was the one running. So setting the story of The Fisherman in 1993, 94, was a strategic thing, because I wanted to bring back the memory of what we lost. Because after that time, there were a lot of coups that happened, and a lot of people have tried to set Nigeria back on course. And it's just a ship that seemed to have been damaged a lot, that it keeps floundering and sinking, to what it is today. Thank you. Itamar, bom, temos uma pergunta que você talvez já tenha respondido, vem de André Mendes, e pede para você comentar um pouco sobre o processo de escrita dos capítulos, em que o ponto de vista é de um dos encantados. Você já comentou isso, mas ele manda parabéns pelo livro. Eu acho que você respondeu um pouco a essa pergunta já, mas então eu queria saber um pouco a sua reação ao que o Shigozi estava dizendo agora. Torturado não é um romance político, mas é fortemente político porque a desigualdade e a violência estão aí. É fortemente político porque nós somos seres políticos, então seria uma ilusão a gente imaginar que não escreveríamos a partir dessa perspectiva política também. A escrita reflete muito do que pensamos, e do que imaginamos do mundo. E daí isso
a soar político, né? E eu fico satisfeito que seja lido dessa forma também. Porque eu acho que essa dimensão política ela faz parte da nossa existência, faz parte de nós, né? Nos constitui enquanto seres pensantes e que se movem nesse mundo, né? Há muito tempo, não é uma questão de hoje. E chegou, para mim foi muita coincidência também, Angel, porque este livro chegou no momento que a gente vivia uma grande mudança, né? Uma grande mudança política no quadro político brasileiro. E questões centrais que eram centrais, como a regularização fundiária de comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas, tem caído drasticamente, né, nos últimos anos. Então, se é um livro que fala sobre essa tragédia fundiária, né, e que perpetua as nossas desigualdades, faz todo sentido que essa preocupação, né, tenha vindo a mim enquanto eu escrevia, mas ela reflete também o cenário político do país, né? Eu escrevi antes, mas essa era uma preocupação que já vinha de antes, ou seja, ela se acentua sobremaneira neste atual momento da nossa história, e aí eu vejo que na literatura a gente também consegue se antecipar no tempo em algumas coisas, né? Ou trazer temas que estão soterrados na memória da sociedade e trazer de volta para mostrar a relevância dele. É assim que eu vejo, né, essa escrita e acho que por isso o tom político a atravessa e não por acaso, né? Eu duvido muito que qualquer autor, mesmo aquele que elege estar fora da política e que acha que está escrevendo fora da política, não esteja ali também contribuindo com um relato, né, com sua visão de mundo, com um relato do seu tempo. E se você escreve a partir desse lugar, é claro que você é um ser político, e a política vai estar também no que você escreve. Obrigado. Infelizmente, estamos chegando quase na hora de encerrar esta mesa, mas eu acho que eu já fiz muitas perguntas para os nossos convidados hoje e eu queria talvez acabar esta conversa sabendo se vocês têm alguma pergunta que cada um de vocês gostaria de fazer para o outro, né? Se vocês têm alguma curiosidade entre colegas escritores, colegas romancistas, premiados romancistas. So perhaps, Chigozi, I might turn to you first to ask whether there is anything that you would like to ask Itamar. Well, there are always wonderful questions, a lot of questions to ask great writers. But maybe I would love to know what you think about dualism of the experiences, of your characters. So there are spirits. One of the short stories I read that is in the English language is, there's a lot of metaphysical dimension to it. Things are being said, things are being done that are not just by human beings. So how do you relate that to your everyday living? Do you believe this, or is it something that you write in your stories? Itamar, você quer responder para Chigozi e depois talvez fazer uma pergunta? Eu respondo. Chigozi, essa é uma questão que, quando eu estou escrevendo, não importa muito aquilo que eu penso, ou que eu creio, ou ou a minha vida. Eu acho que eu falo assim nesse sentido.
eu escrevo sempre me colocando, né, fazendo esse deslocamento de alteridade, me colocando no lugar das personagens. Então, antes de mais nada, importa se elas acreditam nisso, não eu. E daí eu é que tenho que me enquadrar as personagens, né? E é assim que, como meu olhar está voltado para toda essa experiência diversa, né? E que de personagens que às vezes estiveram à margem, muitas vezes estiveram à margem da literatura brasileira escrita mais recente, eu faço esse deslocamento como autor para escrever a partir da perspectiva daquela personagem. Então, ainda que eu não creia, né, ou que essa experiência não faça parte do meu cotidiano, me importa se ela faz parte da vida dessa personagem, e eu é que preciso me enquadrar. E eu acreditando, né, no que o personagem me diz, eu preciso também fazer com que o leitor acredite nisso. Aí está o meu desafio maior para escrever, a partir desse lugar. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Chigozi, que lendo sobre orquestra de minorias e essa narrativa a partir do Ti, né, eu senti uma grande proximidade, até falei com o Angel, conversamos mais cedo, ontem, na verdade, e eu senti uma proximidade com essa experiência que eu relatei, né, de me aproximar da cosmovisão das personagens para poder narrar todo o mundo, né, um mundo próprio, um mundo particular deles. Como é que você professor em Nebraska, né, intelectual, que escreve, como você olha para essa visão, né, de uma tradição que se encontra um tanto perdida na própria Nigéria, e como resgatar isso para falar de coisas, né, fazer uma narrativa sobre a experiência humana, que é o que os seus livros fazem. Well, it is as you say, coming from a place of deep interest. So as I've said before, I'm trying to fill gaps that I'm seeing, but also it is because I deeply care about these things. I remember, I couldn't remember, but there's something that my mom always tells me that happened when I was very young. So we went to her village, and there was this stream, a kind of body of water that has been in existence for hundreds of years. And it's still there today, luckily. And it is called the White River in the English translation. So everybody is forbidden from fishing from the river. You cannot fish. If you fish from it by mistake, you have to return the fish. If it's dead, then you're in trouble. You have to make all kinds of absolutions, to the deities of this river. Else, deep misfortune would be, people die from doing that. And there are stories of people who have died. So it's a very deep belief that, they will warn you, even those who are Christians. This is a part of, these people's culture that you don't play with. So I remember hearing a story like that. And there was this, so when I was a child, there was this big debate. The military governor of my state, where this village was, wanted, obviously he doesn't care about this belief. He wanted to turn that place into a dam. And, many people from the village were for it. They said, oh, this is modernity is coming to this village if this happens. But I remember crying, to my mom and saying, oh no, but what is going to happen to the fishes and that tradition? I was very sad about what was going to happen, but people were looking at me, this guy, is it that you don't like modernity or not? Or not? But there was something about that connection to our ancestors, to the past,
to the one thing that is still very African that I badly wanted to be maintained. Obviously, of course, I want clean water and whatnot to still come to the village. But I was more interested in maintaining that very aspect of what many people considered, stupid or archaic or uncivilized culture, that I was profoundly sad. And my mom would never forget that. She was like, this guy has always been crazy from when he was a little child. So I think it's, writing about these things now, I'm not surprised. I've always been very interested. I've always been the guy who is mourning these things that are dying. I want technology, I want whatnot to come to Nigeria. Obviously I want, but I want, I go to a place like Edinburgh in the UK, and this is a city that has maintained its architecture. Everything is almost intact from a particular time in history. And you go to Nigeria, you cannot find what did our architecture look like in the 17th century. We've thrown all of these things out because, we like the way that Americans build and our British people and whatnot. So what is for other people is just more interesting. So that is, I think that is a drive, to kind of preserve in form of a museum of books, let's say, that I'm trying to do. I mean, it might be an effort in futility, but there's a satisfaction that comes from, writing a novel like An Orchestra of Minorities. Thank you so much, Chigozie. I would like everyone to go away with this image of a museum of books in our minds. Infelizmente chegamos ao final do nosso tempo, mas só resta agradecer muito aos nossos convidados, Chigozie Obioma, Itamar Vieira Júnior, a todos vocês que assistiram a este maravilhoso papo. Muito obrigado. Boa noite. Thank you. Se alguém for um espírito guardião, mandado pela primeira vez para habitar um hospedeiro que veio ao mundo em Umoniá, uma cidade na terra dos grandes pais, a primeira coisa a surpreender o espírito seria a imensidão da terra. Quando o espírito guardião desce, com o corpo reencarnado do novo hospedeiro em direção à terra, o que se revela ao olho é assombroso. Subitamente, como se alguma cortina primordial fosse aberta, estamos expostos a uma extensão de vegetação verde e luxuriante. Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova há 1 ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga brincando com bonecas feitas de espiga de milho colhidas na semana anterior. Aproveitávamos as palhas que já amarelavam para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram as nossas filhas, filhas de Bibiana e Belonísia.